O woke, ou wokeismo, como a gente fala em português, esse fenômeno, os pais estão envolvidos nesse fenômeno na medida em que é o fenômeno cultural, da indústria cultural, como se falava antigamente, indústria cultural, das redes sociais, de alguns partidos políticos importantes, e de que significa uma pressão sobre a política e sobre a sociedade para atender grupos que seriam subalternos, excluídos das relações de poder, das relações econômicas, objeto de preconceito, né? Tanto que a palavra woke vem da expressão stay woke, que já é uma espécie assim de, como diz, corruptela, que a tradução é desperto, né? Mas é, antes de tudo, despertei. Mas a expressão stay woke, que aparece nos Estados Unidos, significa fique desperto para com o preconceito, fique desperto para com a violência e a opressão. É daí que vem a expressão. E isso virou uma grande camada da esquerda, porque a esquerda americana é cultural, porque ninguém na esquerda mais quer destruir o capitalismo, porque eles querem um shopping para chamar de seu, certo? Eles querem nichos e espaços dentro de empresa, porque ninguém sabe o que fazer, né? O que fazer com o capitalismo, com o método de produção, e os problemas que ele gera, e tudo vai virando nicho. É que nem quem tem burnout e depois ganha uma puta grana fazendo palestra sobre o burnout. O capitalismo, ele é assim. Você pode, inclusive, ficar rico falando mal dele. Sim. Tudo cabe no mercado, né? O mercado é uma hidra de várias cabeças, assim, né? E aí os pais, por exemplo, isso se torna, e isso está muito forte, apesar de que isso é muito forte no ambiente cultural, audiovisual, na universidade, né? Antes de tudo, porque é aí que surgiu também, né? E foi aí que ganhou corpo. Os pais participam disso, principalmente pais, por exemplo, pais que sejam pais negros, ou um dos dois seja negro, e o filho vai para a escola e sofre preconceito. Isso é um tema que interessa, é óbvio. O tema das cotas acabaram sendo associados ao wokeismo, mas não foi criado pelo wokeismo, é anterior, né? O tema das cotas. Por exemplo, um filho gay ou uma filha lésbica, isso também vai fazer com que os pais fiquem, de alguma forma, movidos, de alguma forma não, obviamente movidos por isso. A sensibilidade com relação às formas de orientação sexual, ou a homoafetividade, como é politicamente correto falar, ela mudou, que isso muda de época para época, né? E ela mudou no sentido que as pessoas, principalmente as gerações mais jovens, estão mais desencanadas com isso, portanto tem menos preconceito. É claro que tudo que significa combate a preconceito faz parte de uma ideologia, portanto você tem que provar que você é puro o tempo inteiro. Então você tem que provar que você não tem preconceito nenhum, que você é super legal, que suas ideias são certas. E o wokeismo, ele acabou virando um movimento que ele impulsiona isso, entende? Então, você coloca, por exemplo, a personagem não era homossexual, mas a série tem que fazer ela homossexual. Ou a série tem que fazer o casal principal. Eu lembro aqui de uma série do começo da pandemia, estou tentando lembrar o nome dela, acho que é Years and Years, se não me engano, inglesa, muito boa, inclusive, em que o personagem heterossexual branco não vale nada. Todo mundo que é legal na série, o casal principal da história é um casal gay, a tia, acho que se não me engano, a irmã do pai, se não me engano, alguma coisa assim, que é legal e combate o capitalismo e tal, se descobre lésbica no meio da série. Isso é um exemplo do que é o wokeismo, entendeu? O wokeismo, como ele é uma pregação, então ele tem que trabalhar por blocos. Toda vez que você quer fazer a cabeça das pessoas, seja de que lado for, você tem que trabalhar por blocos, você tem que oferecer uma realidade simplificada para que você consiga combater aquilo que você quer combater, certo? Então você tem que fazer estereótipos. Então, um estereótipo muito comum hoje é a ideia de que homem branco heterossexual não vale nada. Perfeito. O wokeismo está super entrelaçado com uma teoria chamada interseccionalidade. Já ouviu falar? Kimberly Crenshaw. Então, é isso mesmo. Quer dizer, se você está na intersecção de grupos, de conjuntos, intersecção, daí vem a expressão, né? A gente aprende na escola.
Se você está na intersecção de grupos que sofrem opressão, você é melhor do que se você tiver só um grupo que sofre opressão, entende? Então você pega, por exemplo, uma mulher branca heterossexual, ela é oprimida porque é mulher, mas não como branca nem como hétero. Então ela vale menos do que uma mulher que for negra, homossexual, mulher, né? Então essa aí detém vários elementos de opressão. É a pirâmide do oprimido e do opressor, né? Exatamente, é. E é por isso que quando você pega o caso do homem branco heterossexual, não vale nada. Não tem lugar de fala. Que é uma teoria do Marcuse, né? Filósofo famoso da escola de Frankfurt, que foi para os Estados Unidos, e que ele defendia que a tolerância só deve ser praticada por grupos que combatem a opressão. É daí que vem a ideia de que você convida um professor branco heterossexual, ele não tem direito a falar. Os alunos vão lá, caçam a palavra, desconvidam. Foi uma coisa que aconteceu muito nos Estados Unidos. Essa é um gráfico, né? Que você desmembra, né? É isso aí. A possibilidade, e aí você tem São vários os caminhos. aí, Exato. Exatamente. Você tem que estar na intersecção, por isso interseccionalidade, para significar que você detém muito valor simbólico, portanto você tem mais lugar de fala. É claro que isso está assim com o wokeismo, apesar que não são ligados. Isso é uma teoria. O wokeismo é um movimento cultural que pegou, porque a expressão é forte, stay woke, né? E começou principalmente no movimento negro, né, americano, e ela se espalhou. Então você tem, como foi a abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, foi o caso clássico de wokeismo, né? Clássico. A França não é nem tão woke assim, quanto é os Estados Unidos ou a Inglaterra. A França é menos, um pouco mais impermeável a coisas americanas, mas você já encontra na parede de Paris escrito assim, igualdade, liberdade, igualdade e sororidade. Não é mais fraternidade. Você já encontra isso em Paris, né? Em certas instituições. A sororidade não funciona, que nem a fraternidade também não funcionou, é óbvio. Nem tampouco a igualdade. Sim. A liberdade funciona mais ou menos, que combina com o consumo, né? Mas igualdade, fraternidade, sororidade. Mas você tem que colocar, isso é bem woke, né? Você tem que fazer o discurso de que as mulheres, então, se amam, se adoram, se apoiam, uma não larga a mão da outra, quando na realidade a humanidade sempre larga a mão da outra pessoa, dependendo da situação, né? Sempre. Homem, mulher, tanto faz. Mas filosoficamente aí, o professor, as bases do woke, aí você falou da escola de Frankfurt, aí você tem um pouquinho do pós-estruturalismo, é uma junção de muita coisa, né? O woke. Então, quando você fala, sim, eu estava falando do Marcuse por conta do problema da tolerância intolerante, né? O texto dele, que fundamenta, vai muito bem com a teoria da interseccionalidade e fundamenta bem o desconvite, como se fala, né? Agora, os Estados Unidos têm uma escola filosófica da virada do 19 para o 20, chamada pragmatismo, que no século 20 o maior representante foi um americano chamado Richard Rorty, filósofo, morreu em 2002, se não me engano. Essa escola filosófica, que tem figuras como Peirce, famoso pela semiótica, que se estuda muito em comunicação e tal, e William James, que era um filósofo que dava aula de filosofia e psicologia em Harvard, e irmão do escritor Harry James, que fugiu para a Inglaterra porque achava os Estados Unidos brega, né, o país que ele nasceu e viveu. Essa teoria pragmática, que está na base do politicamente correto e do wokeismo, é a ideia de que se você... depois eu vou para a relação com a escola de Frankfurt. Se você mudar o modo que as pessoas falam, se você mudar o modo como elas produzem cultura, e aí significa, você pode inclusive colocar um bolchevique negro. Um bolchevique negro. Você pode inclusive colocar um aristocrata do século XVII inglês negro. Um samurai no Japão feudal negro. Então, como exemplo, né? Você pode, então, fazer histórias cada vez mais em que os casais homossexuais são melhores do que os casais heterossexuais. O que significa isso? Significa que você está combatendo na prática o preconceito através da produção audiovisual. E a crença é de que isso vai transformar a sociedade. Você transforma a sociedade por palavras, por gestos e por produção cultural. Tá claro o que eu estou dizendo? Sim, claro. Né? Já a escola de Frankfurt, ela já tinha, ela é
posterior ao surgimento do pragmatismo, que é na virada do 19 para o 20, mas muito, muito mais famosa que o pragmatismo. A escola de Frankfurt já havia levantado a bola na Europa, na Alemanha especificamente, de que as ideias têm impacto real no mundo. Porque o Marx, por isso tem gente que fala que a escola de Frankfurt é traidora, porque o Marx, ele brigava muito com os outros socialistas lá, inclusive com o Proudhon, que é um cara bem famoso, porque os caras ficavam discutindo ideia. E o Marx dizia, não é isso, você tem que quebrar o modo de produção capitalista. Se você quebrar o modo de produção capitalista, as ideias vão mudar, certo? Então, para o Marx, ideias eram importantes, ele discutia ideias, mas não era isso que ia mudar o mundo, entende? As pessoas não iam mudar o mundo porque elas acordam de manhã, ou porque leram um livro, entende? Elas vão mudar o mundo se o mundo for mudado no modo de produção. Trocando em miúdos, se os meios de produção não estiverem mais só na mão de uma elite. Todos estiverem. O Marx acreditava nisso, que é meio metafísico, que a mudança do modo de trabalho mudaria a alienação com relação a si mesmo. A escola de Frankfurt traz a importância das ideias de novo, né, do impacto que significa no mundo da cultura, que ela pensa bastante. Né? Os alunos de comunicação sempre leram muito autores dessa escola, Adorno, Horkheimer e tal, o próprio Marcuse, acreditavam que ideias de fato transformam. E, portanto, você não deve, indo para o Marcuse, você não deve deixar um cara que está montado na opressão capitalista, ou branca, ou heterossexual, ou masculina, falar com os alunos. Você só deve deixar quem não está montado na opressão. Porque ele, apesar de que ele pode dizer que ele é legal, ele representa, para além do que ele pensa, a opressão. Pelo simples fato dele respirar. Entende? A Ele existência dele é opressiva. Exatamente. É isso aí. Você, no ano passado, escreveu uma coluna na Folha, né, que tem a manchete: o wokeismo é uma forma de regresso cognitivo e tudo que ele toca vira nada. Xingaram tanto. Sério? Eu não sei porque eu não vejo redes sociais. Eu sei pela própria Folha. Não, eu adorei, tá? Não, Se muita te gente xingaram, aqui desse lado a gente amou. Não. Mas tudo bem. Ser xingado faz parte. Sim. Faz parte. Quando você se posiciona, Claro. quando você tem posicionamento, você não vai agradar todo mundo. Graças a Deus. E graças a Deus. E aí eu queria saber agora, para quem não leu essa coluna, qual que foi a ideia da concepção, principalmente dessa manchete, né? Por que o wokeismo é um regresso cognitivo? E eu queria perguntar, claro, você estuda, já sabe bastante desde da concepção, né, da criação do wokeismo, mas quando que foi a primeira vez que o Luiz Felipe Pondé no CPF foi impactado... PF, né? Pessoa física. Né? Isso. Foi impactado por uma obra woke quando você estava assistindo um filme. Você falou assim, não, peraí. Opa, que é isso que tá acontecendo? O bolchevique negro foi a primeira vez? Não. Quando foi a primeira vez que tu foi impactado e por que o wokeismo ele é um regresso cognitivo? Tá. A primeira vez eu não consigo dizer porque eu não lembro. De forma nenhuma, eu esqueço quase tudo. Eu não lembro. Essas coisas assim, eu não lembro. À medida que eu lembrei aqui dessa série do... Years como and é? Years. Cavalheiro... Não, Cavaleiro do sujeito Cavaleiro? onde tem Cavaleiro Qual que e é, Moscou. João? Cavaleiro em Moscou? O Cavaleiro e Moscou. Que tem o personagem bolchevique que é negro, que é amigo do personagem principal. E russo. E russo. Né? E lembrei do Years and Years, que é antes, comecinho da pandemia, comecinho de 20. Mas, na verdade, quando começa a aparecer o wokeismo, como eu, primeiro, já tinha estudado o pragmatismo lá atrás, no mestrado, né? Como eu já vinha estudando e acompanhando o Politicamente Correto, escrevi livros sobre isso, inclusive, em 2011, acho que foi publicado, 2010, não lembro mais. Quando as práticas woke apareceram, eu rapidamente identifiquei elas dentro da cultura do politicamente correto e um desdobramento empobrecido do pragmatismo. Ou seja, você tem que mudar as palavras, mudar personagens, mudar gestos para que as pessoas mudem. Então você tem que passar, por exemplo, tem gente por aí achando que tem que assistir a série Adolescência com os filhos adolescentes.
O que eu acho meio perigoso, porque aquela série não é para adolescentes, é para adultos, né? Então, né? Mas assim, a ideia de que se você passar uma série que fala de misoginia, por exemplo, os meninos nunca mais vão ter atos violentos com as meninas. Primeiro, nem todos os meninos têm atos violentos. E depois, quanto mais você bate nessa tecla, mais você gera um monte de gente que já tem um monte de complexo, que vai virar Red Pill, sei lá, essas incel, Sigma, todo esse universo da machosfera, dos caras que eu costumo dizer que não pega ninguém. Sim. Né? e começa a brigar, falar mal das mulheres, não sei o que e tal, né? E aí, então eu não lembro da primeira vez, mas quando eu fui vendo esse tipo de coisa, eu fui imediatamente reconhecendo o que para alguém que não estava acostumado politicamente correto, e muito menos com os princípios do pragmatismo, não identificaria, entendeu? Assim, eu posso dizer e falar assim, olha, é um absurdo bolchevique russo negro, né? Mas se eu sou aquele que fez a série, primeiro eu posso ter feito isso, inclusive, para ganhar mais dinheiro. No financiamento, não necessariamente na ponta do consumo. Perfeito. Né? No financiamento, né? Para ganhar mais dinheiro. Mas eu posso fazer porque eu acredito na tese de que mesmo que não foi assim historicamente, se eu apresentar isso para gerações mais jovens, elas vão passar a achar que isso é normal. Entende o que eu estou falando? Sim. Então, sabe aquela tese do 1984, do Orwell, que o personagem principal trabalhava refazendo os livros de história? Né? Esse era o trabalho dele, né? Refazer livros de história. Ou seja, reescrever a história. Então, se eu reescrever a história de forma tal a que eu não construa... Quer ver outra coisa woke total? Eu lembrei aqui. 2 filmes de Branca de Neve. Acho que o último também porque a Branca de Neve não é branca, sei lá. Mas eu sei que tem dado pau nos Estados Unidos. Mas assim, acho que ela é latina, alguma coisa. Né? E bem woke. Bem. A atriz, né? Não a personagem. Mas 2 anteriores já apresentavam, eu lembro de um, que a Branca de Neve não tem príncipe, que na realidade é uma besta, o príncipe. Ela meio que tem uma energia com o caçador. Olha o woke aí, ó. O príncipe, a aristocracia, é um babaca. No original não é. O caçador é legal. Classe menos favorecida. Tá vendo? Ou seja, quem vem de classe menos favorecida é mais legal do que o príncipe, que é um babaca, como é nesse filme. E no final a Branca de Neve não fica com ninguém. Ela não fica com ninguém, ela termina aparecendo uma Joana d'Arc. Com a roupa medieval de guerra, líder de um exército. Tá vendo o wokeismo? Ou seja, uma mulher não precisa de homem nenhum. Ela pode ser uma guerreira sozinha, como foi, não foi sozinha, mas foi uma guerreira. A Joana d'Arc morreu queimada como herege, coitada. Mas, entende? O wokeismo tá aí dentro. Porque a ideia é o seguinte, as meninas veem a Branca de Neve e elas não vão mais associar a ideia da princesa. Apesar que tem muitos pais que continuam vestindo suas filhas de princesa, né? Esse aí, ó. Esse é o Branca de Neve e o Caçador. É o nome do filme. Esse é o Caçador, que é legal. Mas ela não fica com ele. No final, ela aparece sozinha. Porque se ela ficar com ele, casar, ter filhos... Aí não pode. Aí quebra o discurso. Exato. Entendeu? Então você faz isso, e aí a ideia é que os jovens e as crianças e as meninas vão assistir isso, e elas vão sair de lá identificadas com o super-homem. Entende? Sim. Elas vão sair identificadas como... Qual foi a crítica inicial muito forte à Mulher Maravilha da Gal Gadot? Né? Aquele que começa na ilha onde só tinha mulheres. Sim. Aquele mito lá. Ilha de Temícera. Então, a Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha, a grande crítica que as feministas fizeram à personagem da Mulher Maravilha é que ela se apaixona e sofre porque ela ama o cara que morre no final. Tem spoiler, mas o filme já é antigo. Sim. Essa Mulher Maravilha. Né? A grande crítica ao filme foi de que ela é uma personagem romântica que fica perdidamente apaixonada pelo personagem masculino, que é um soldado americano ou inglês, não lembro mais. Isso aí. Que morre no final. Né? Se mata para conseguir combater os alemães. É na Primeira Guerra, não é na Segunda. E, portanto, foi criticado. Por quê? Porque, apesar dela ser maravilhosa, poderosa, ter um chicote, forte pra cacete, quebra todo mundo, não podia se apaixonar. Se apaixona, quebra de novo a narrativa. Porque você tem que oferecer a ideia de que uma mulher não precisa se apaixonar.